Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da Fras-le Mobility para a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2024. Antes de iniciarmos, gostaríamos de passar alguns avisos importantes. Esta videoconferência está sendo gravada e, após a conclusão, será disponibilizada em nosso site ri.fraslemobility.com. Contamos com tradução simultânea para o inglês. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior da tela. Ao final da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas de duas formas: via áudio, demonstrando interesse através do ícone Levantar a mão, ou por escrito, através do botão Q&A. Além disso, reforçamos que as informações abordadas nesta videoconferência não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agradecemos por se juntarem a nós em mais uma videoconferência de resultados. Estão presentes conosco hoje o nosso presidente e CEO, Sérgio Carvalho, o nosso COO, Anderson Pontalti, o diretor de negócios, RI e M&A, Emerson de Souza, e a nossa gerente de RI, Mariana Guimarães. E como convidado, o diretor de RI e Finanças da Randon Corp, Esteban Angeletti. Antes de iniciarmos, gostaria de passar a palavra à Mariana para que se apresente. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Mônica. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, time Fras-le e analistas e investidores que nos acompanham. Fazendo uma breve apresentação aqui, eu tenho 14 anos de carreira, os últimos 7 foram dedicados à área de relações com investidores. Já passei pelo setor de transporte, real estate e varejo, e agora me junto à Fras-le para dar sequência a esse belo trabalho que vem sendo desempenhado, bastante animada com as perspectivas dessa companhia. Estarei à disposição, junto com o time de RI, para continuar atendendo vocês com responsividade e transparência. Contem com a gente. Mônica, devolvo a palavra para você. Obrigada. Obrigada, Mariana. Anderson, por favor, pode iniciar a apresentação. Bom dia a todos. Obrigado, Mônica e Mariana. Bem-vinda, Mariana, ao time. É um privilégio aí estar novamente conversando com os nossos queridos analistas e investidores. De fato, um trimestre histórico, recorde da companhia. Depois eu vou deixar, obviamente, o Emerson vai discorrer um pouquinho sobre os resultados. Mas nesse primeiro slide, a gente sempre, como de costume, traz alguns dos destaques do trimestre. Muitos de vocês que estão aqui conosco hoje estiveram na nossa headquarter em Caxias do Sul, no dia 4 de dezembro. A gente fez o nosso quinto universo Fras-le Mobility, né, no sentido de mostrar um pouquinho da estratégia, visão de longo prazo, e também mostrar um pouquinho as nossas operações, assim como prática da companhia, de estar próximo e transparente a todos vocês. Então, foi um dia especial. Espero que todos que estiveram com a gente tenham apreciado o dia conosco. Um marco histórico para a companhia. A gente sempre fala que resultado não é a qualquer preço. A gente tem o nosso compromisso com a sociedade, com o meio ambiente, com as pessoas. E a gente está muito feliz com o início da operação da nossa caldeira de biomassa. Essa caldeira ela propõe uma redução de 60% dos gases, de redução da emissão dos gases de efeito estufa de toda a Fras-le Mobility, porque todo o processo que antes era utilizado o gás natural para o processamento e aquecimento do nosso processo de fricção, hoje ele é feito com biomassa, né, garantindo aí pelo menos 92% de redução de gás de efeito estufa especificamente nesse processo. E é que eu posso dizer, já com alguns meses de operação, que a gente está muito satisfeito com os resultados ecológicos e com os resultados econômicos da solução. Também foi um trimestre de muito reconhecimento por parte dos nossos mecânicos, as marcas de oficina, Prêmio Marcas de Oficina, liderado pela Sinal, que é uma referência na área de reparação automotiva de linha leve. E nossas 4 marcas foram agraciadas no seu principal produto. Pastilha de freio, a Fras-le foi em primeiro lugar.
Nakata com barra de direção, terminal de direção e pivô de suspensão em primeiro lugar. Disco de freio Fremax atingiu esse índice. A Controil um cilindro mestre e servo-freio. Isso faz com que a gente esteja cada vez mais desejado pelo aplicador, que é um dos nossos norteadores de marca e experiência do cliente na ponta, e aqui é um termômetro que a gente está na direção correta com a nossa proposta de valor. Próximo slide, por favor, Mônica. Muito felizes em estar atingindo o topo do guidance na receita, então arredondando quase uma empresa de 4 bilhões de reais em 2023. Eu acho que aqui cabe um destaque de que não foi um ano que a gente consolidou M&As, né? Fizemos o M&A agora da Consa, mas ele iniciou em 2025. O ano passado foi um ano de crescimento orgânico e não foi um ano de inflação elevada também para o mundo automotivo. Então, foi crescimento de market share na veia. Como a gente sempre fala, a gente espera crescer 2 dígitos organicamente todo ano. E o ano passado foi em 2 dígitos fortes, 17% é muito significativo, no mercado que historicamente cresce 1 a 2% a frota circulante no país. Então, uma marca muito importante, muito resiliente, fortalecendo o que a gente chama de powerhouse. A gente está ocupando os espaços nas prateleiras dos nossos distribuidores, dos varejistas e, obviamente, sendo desejado pelos aplicadores. No mercado externo também quase 290 milhões, topo do guidance, mercado externo muito aquecido, também os mesmos 17, quase 18% de crescimento em dólar comparado com o ano anterior, margem EBITDA ajustada de 18,4%, depois nós vamos discorrer um pouquinho sobre ela, também bastante resiliente, a gente sempre fala a preocupação que a gente saísse da pandemia e as margens pudessem sofrer alguma pressão de preço. Não, a gente tem conseguido mantê-la num patamar extremamente elevado, com absorção de custo fixo, ganho de volume. E cabe lembrar aqui, o Emerson, eu sei que vai discorrer nisso, que nós tivemos efeitos hiperinflacionários na Argentina que tiraram, pelo ajuste contábil, alguns milhões dessa conta e alguns pontos percentuais aqui, em função daquela desvalorização de 2023 da Argentina com o início do governo Milei, né? Logo um pouquinho antes do governo, não no início do governo dele, de fato. E os investimentos, a gente fez 165 milhões com nível de receita, nível de atividade industrial, a gente também foi mais próximo ao topo do guidance, representando 24% do crescimento. A gente também está investindo em capacidade, a Caldeira Verde, por exemplo, também, e eficiência para garantir resultados sustentáveis ali na frente. Agora eu vou passar para o Emerson, que vai dar um pouquinho mais de granularidade nos números da companhia. Emerson, contigo. Obrigado, Anderson. Bom dia a todos. Sempre é muito prazeroso poder falar um pouco da nossa empresa Fras-le Mobility ao mercado, sobretudo pela consistência que a gente vem empregando no nosso discurso, na forma transparente também de reportar nossos resultados. E depois de reportar o ano de 2024, acho que deve ser, sei lá, o 6º, 7º ano que a gente reiteradamente vem falando que a gente está construindo resultados consistentes, crescentes, e que a gente passa por um ciclo de melhor ano da história. E o que eu vou falar agora talvez traga um suporte ainda muito mais material, eu diria assim, para que o ano de 2025 também ganhe este mesmo rótulo, né? Esse é um evento subsequente, não faz parte da agenda de 2025, de 2024, perdão, obviamente vai estar conectado com 2025, mas sim, nós anunciamos em junho do ano passado a aquisição, o signing de uma operação importante na nossa rota e no nosso plano de aquisições e crescimento não orgânico, que foi a compra da Kuo Refacciones, né? Nós renomeamos essa empresa para Dacomsa, que já era o nome da distribuição lá no México, e nós assumimos esta empresa no dia 14/1. Portanto, nos indicadores de receita que vocês já conhecem, que é o do mês de janeiro, e amanhã reportaremos também o mês de fevereiro, já incluem os dados da Dacomsa. E a Dacomsa, se nós formos colocar simplesmente aquilo que ela faturou em 2023 aqui como uma métrica, né? Obviamente os números são maiores, já traz para a Fras-le um suporte de crescimento
muito importante para o ano de 2025, né? Nosso guidance ainda não formalizado, deve acontecer nas próximas semanas, vai incluir também esse monto. Só para recordar um pouco da aquisição da Dacomsa, nós estimávamos em 5 anos ter um EBITDA incremental somado, né, de 300 milhões de reais, e basicamente viriam de receitas e custos. Nós temos lançamento de produtos Fras-le Mobility no México, acesso a clientes na região e também crescer a venda nos Estados Unidos. Nos custos, nós tínhamos clareza da que poderíamos fazer com relação à eficiência operacional das fábricas, consolidar sourcing, tanto de produtos comanufaturados, quanto de produtos, quanto de matéria-primas, desculpa, e, obviamente, algumas coisas relacionadas à operação, logística. Nós sabíamos que isso ia acontecer. O que está acontecendo hoje, depois de 2 meses, a gente percebe que a área de custos nós dimensionamos um pouco abaixo na hora de desenhar sinergias, e significa que a gente vai ter sinergias melhores do que a gente desenhou, e mais rápidas, porque custos a gente consegue atacar de maneira mais rápida, né? A gente não vai refazer uma previsão, não é isso, mas a gente está super feliz com o que a gente tem encontrado. É uma empresa maravilhosa, gerida por um time super eficiente, muito competente, com processos muito robustos, e nos coloca, obviamente, num patamar de liderança com as marcas Moresa, TF Victor e Fritec no México, assim como somos no Brasil. Apenas para recordar vocês, nós pagamos 2,2 bilhões de reais por essa aquisição. Tem um pequeno ajuste que vai acontecer agora no próximo mês, de capital de giro, que não muda muito esse valor. 450 milhões a gente retirou do caixa da empresa, recursos próprios, e fizemos 2 captações, uma de 750 milhões aqui no Brasil, uma debenture, e uma de 1 bilhão de reais lá na Dacomsa, pela Dacomsa mesmo, né? Foi o agreement, no México, né? De equivalente a 1 bilhão de reais em pesos. Os números dessa empresa, só para recordar também, ela é 100% aftermarket, conectando um pouco da estratégia e do nosso jeito de fazer negócios. 90% do que ela vende é México, tá? Só para antecipar perguntas que possam vir, 5% do que ela faz é venda para os Estados Unidos, e nós queremos sim crescer, e não vemos hoje riscos conectados com as mudanças de um governo novo nos Estados Unidos que possam trazer limitações a esse negócio, por uma simples questão, né? Os Estados Unidos não têm manufatura dos itens que nós vendemos lá, e, obviamente, isso, de uma maneira muito clara, se houver taxações adicionais ou impostos, serão repassados ao cliente. E, claro, pode sim trazer algum atraso ou alguma dificuldade, mas não muda em nada o nosso plano e não afere absolutamente nada as sinergias que nós desenhamos, porque elas já são maiores do que a gente tinha desenhado. Então, mesmo que a gente tirasse esse pedaço, não seria material aqui os impactos que isso teria, embora estava a estratégia nossa crescer nos Estados Unidos. Temos planta nos Estados Unidos, temos negócios importantes lá, e o México certamente é um caminho que nós desenhamos para o futuro para poder avançar. Essa empresa vende quase 90% do que ela faz para a linha leve, tem quase 2.000 funcionários, fez margem EBITDA de 21%. Posso adiantar a vocês que o ano passado foi um pouco melhor que isso, e esse ano o desenho está muito em linha com o que está acontecendo entre o ano passado e o ano de 2023. Como eu mencionei, 1,4 bi de receita lá em 2023. Esse número, em bases de hoje, ele é melhor. Portanto, uma empresa, como já sabíamos, muito boa e que segue numa rota de crescimento agora com Fras-le Mobility ainda melhor para os seus próximos anos. Passando ao próximo slide, Anderson já tocou um pouco nisso, né? Esses 17% que nos levam a quase 4 bilhões de receita, totalmente orgânico, não existe nada aqui de movimento de aquisição, é o que a empresa e o desenho, obviamente, de manter 2 dígitos medianos para crescimento orgânico permanece, porque a Fras ainda tem linhas de produtos que ela ainda não tem liderança consolidada, então isso permite a gente sonhar, permite a gente também buscar exposição a outros mercados e geografias que nós temos muito espaço para avançar. E, de maneira geral, essa reflexão sobre o crescimento de receita entre o 4º trimestre e o 4º trimestre de 2024, né, um ano, são quase 50% de crescimento, tem um pouco conectado com o que o Anderson já falou, de ter efeitos hiperinflacionários que retiraram receita do 4º trimestre de 2023, mas sim, os negócios estão numa fluidez muito boa, muito positiva, e seguem assim. Esse início de ano tem demonstrado
o modelo vencedor dos nossos negócios, do nosso modelo de negócio, em especial por estar conectado a uma demanda que está mais presente no consumo e muito menos conectada com a produção de veículos novos, é o que mostra também o gráfico em pizza ali. Hoje, 11% das vendas vai para o mercado OI. Com a compra da Consa, isso reduz para 5%. E não tem nada a ver com a gente não gostar no mercado OI, a gente adora o mercado OI, tem previsões de crescer muito nesse mercado. O fato é que o mercado de aftermarket é maior, cresce mais rápido, portanto, essa fatia ela tende a manter-se cada vez mais forte e é uma fortaleza da empresa, certamente. No mercado externo, a gente avançou mais de 100% quando compara o quarto trimestre de 2023 com o de 2024, e, obviamente, numa base anual, em linha, um pouco acima daquilo que é a média de crescimento de 246 para quase 290 milhões, o que dá quase 18% de crescimento nesse período. Vale falar um pouquinho aqui que nós temos visto em vários mercados uma demanda crescente, em especial na Argentina. A Argentina, por ter ficado muitos anos com barreiras de importação, nós não tivemos oportunidade de renovar portfólio, de lançar produtos, de crescer nossas linhas. Hoje não, a gente tem feito isso e tem crescido os negócios lá, além, claro, de ter sido beneficiado pelo câmbio, uma vez que no quarto trimestre do ano passado, nós tivemos o câmbio muitas vezes aí acima de R$6, e isso favorece aqui o crescimento dos mercados externos. Concluímos, portanto, o Anderson já mencionou, nosso guidance do topo, não só na receita, mas também do ponto médio para cima em indicadores de performance, o que nos dá assim, muita satisfação e alegria de poder falar dos resultados nesse tempo. Falando um pouco do segmento de produtos, que é o próximo chart, para mostrar para vocês um pouco como é que está o nosso desempenho, a gente segue aquecido no mercado de fricção, sobretudo linha leve. Nós temos ganhado participação de mercado aqui, e isso é um brinde ao excelente trabalho que o nosso time local interno tem feito, de reposicionar linhas, de lançar produtos compatíveis com a realidade de mercado, competitivos, com qualidade acima daquilo que o mercado compra, em especial em linhas como cerâmicos, que nós temos nossa frase Ceramax, tem ganhado muito mercado, que é uma linha mais premium. E nós saímos de 36%, 38% há alguns anos atrás, aí 4, 5 anos, para uma posição de mercado hoje perto de 48% de share nessa linha. E aqui ainda prevalece, é o único negócio da Fras-le que a gente tem uma exposição a veículos comerciais maior, porque nós somos a maior produtora do mundo de blocos de freio, temos participação de mercado relevante, tanto reposição quanto OI, nos Estados Unidos, que é o mercado mais competitivo do mundo, aqui no Brasil, e vamos buscar essa participação robusta também no mercado mexicano, à medida que a gente avance com os negócios e novas linhas de produtos na Dacomsa. No sistema de freios, como um todo, também crescemos bem. O destaque aqui vai para os atuadores hidráulicos. Passamos o ano todo, em detrimento, inclusive, até das próprias enchentes que tivemos no estado. Passamos o ano de 2024 inteiro devendo peças na parte de control, que são os cilindros mestres e cilindros de roda. Está bem equacionado, mas segue uma empresa crescendo com um bom nível de volumes e uma boa rentabilidade também. Em especial também Fremax, que não teve um crescimento tão robusto por não ter capacidade e que ao longo desse ano aqui, na conclusão das obras da subestação, vai ter oferta maior de produtos, portanto, permitindo essa empresa crescer mais. Aqui, 90% do que nós vendemos é para a linha leve e 10% na área comercial. Vale a pena falar também aqui a nossa linha, onde nós temos muito espaço para crescer, nossa estrela, que é a parte de suspensão. Saímos desde que compramos a Nakata de 17% para 27% de market share em amortecedores. Miramos 40% nos próximos anos. Mas temos crescido e todas as linhas aqui têm 23%, 25%, 30% de share. Existe espaço para crescer e é aqui que nos permite falar com muita segurança que nossa empresa é uma empresa configurada para crescer organicamente 2 dígitos de maneira bastante expressiva, como viemos fazendo há muitos anos e viemos cumprindo com essa sentença, de ter espaço para poder crescer. E aqui a maior parte é veículo leve, o que nos dá confiança de poder avançar a linha comercial e poder continuar crescendo. Nas outras linhas que entram aqui, Powertrain, Compos,
nós também crescemos e avançamos. Em especial aqui, a maior exposição está também em veículo leve. Quando a gente olha o consolidado como um todo, 30% dos negócios da Fras-le é linha comercial e aproximadamente 70% linha leve. No próximo chart, a gente fala um pouquinho sobre o desempenho operacional da empresa e gostaria de mostrar aquele gráfico de linha menor, falando um pouquinho da estabilidade que nós tivemos durante o ano de 2024. Começamos um pouquinho mais apertado por conta da troca de sistemas em janeiro do ano passado, mas logo a gente conseguiu colocar num track distinto aqui e crescemos. O quarto trimestre foi o melhor do ano por N razões, em especial também quando a gente compara o desempenho do ano, a margem EBITDA, no caso aqui, ela mostra de maneira muito clara que tivemos alguns momentos mais complexos aqui. Acho que está errada a legenda, que compara o montante com a margem, né? Então, está os dois para percentual, mas a gente teve um ano bastante bom em termos de avanço de crescimento lineares assim ao longo dos trimestres. E quando a gente olha um pouco do impacto que nós tivemos com relação ao ano de 2023 com 2024, esse crescimento ele se dá, sobretudo aqui no quarto trimestre, por recomposições ou crescimento de receita, as mudanças, como a gente já falou, do efeito inflacionário na Argentina, que impactou sobretudo o ano passado, de maneira muito expressiva o quarto trimestre, e, portanto, tirou o SPAR do quarto trimestre. E nós temos aqui alguns não recorrentes que ajudaram, ou nesse caso aqui, reduziram ainda um pouquinho a questão do EBITDA do quarto trimestre, que poderia ter sido um pouco melhor. Vale a pena frisar que nós não ajustamos todas as despesas de aquisições. E o ano passado nós tivemos bastante recurso aplicado na aquisição da Consa. E esses dados, aqueles que ajustam, e eu acho até que pode ser considerado um efeito não recorrente, nós como empresa usamos ou temos como premissa que somos uma empresa que faz recorrentemente aquisições, portanto não fazemos esse ajuste, mas está bem descrito o montante dessas despesas no nosso release de resultados. Entendo que a avaliação cambial também estimulou um pouquinho o custo logístico em alguns momentos, né? A gente teve cenários mais apertados, e isso se mostra ao longo da curva do ano passado, quando a gente olha a margem EBITDA ajustada versus a margem EBITDA regular, né? Em especial no segundo trimestre. Despesas com vendas, a gente também teve feito mais investimentos em feiras. No ano passado tivemos uma feira, participamos da automecânica em Frankfurt, que são sempre despesas um pouquinho maiores. E temos, obviamente, como eu mencionei, as despesas administrativas um pouco mais acrescidas por conta da aquisição da Consa. Naquilo que é não recorrente, também temos um espaço bastante detalhado no nosso release de resultados que pode deixar isso, em qualquer dúvida, mais saneada e mais detalhada para que vocês possam administrar aqui nas demonstrações que nós costumamos reportar. No próximo chart, falamos um pouquinho do nosso fluxo de caixa. No trimestre, a gente teve investimentos no montante de quase 80 milhões de reais, que foram conectados de maneira muito ligados à produtividade e também sustentabilidade. O Anderson mencionou a conclusão da Caldeira Verde, que é um feito importantíssimo para nós, mas que traz um legado não só conectado com o cuidado ao meio ambiente, mas, sobretudo, com melhoria da nossa competitividade, né? Tem ganhos bastante importantes aqui, que são legados futuros para nós, enquanto competitividade. Quando a gente vê o nosso EBITDA gerado e o fluxo de caixa operacional de 300 milhões, um pouco mais ou quase 50%, quer dizer, a empresa é uma empresa geradora de caixa de maneira muito expressiva. A gente avançou um pouquinho aqui no montante utilizado, mas reduziu em dias o capital de giro. E como eu já mencionei, fechamos aqui com quase 66 milhões de investimentos, dentro daquilo que nós tínhamos desenhado no nosso guidance, né? Muito parecido com os montantes que a gente tinha já planejado. A NCG saldo majorado tem também a ver com a variação cambial. A gente tem muita coisa em trânsito, muita coisa em estoques fora do país, e, obviamente, em algum momento também alguma extensão de prazo que nós fizemos com fornecedores nesse final de ano,
permitiu a gente ter um desempenho excelente, o melhor em dias da história da companhia. Alerto que isso deve mudar um pouco por conta da chegada da Dacomsa, que tem no seu negócio também uma distribuição onde tem uma aplicação de recursos um pouco maior, mas assim como fizemos em outras aquisições, a ideia é que nos próximos anos a gente possa equacionar e trazer um desempenho melhor na necessidade de capital de giro também nesta empresa. No próximo chart, a gente fala um pouquinho sobre o resultado líquido, e aqui temos os charts que mostram um pouco esse desempenho. Se a gente avalia ano contra ano, nós fizemos um pouco menos de resultado, em torno de 3,6. Isso está conectado, sobretudo, com a reestruturação que nós tivemos na Fanacif, que retira aqui 2 pontos percentuais do nosso lucro, e a lei de tributação de subvenções também, que impacta um pouquinho. Por outro lado, quando a gente avalia trimestre a trimestre, a gente também tem evoluções significativas aqui com relação ao que nós encerramos o quarto trimestre de 2023 e também o terceiro trimestre desse ano. A nossa alíquota efetiva, que teve, em algum momento, alguns pontos, aqui não está trimestral, mas que teve algum efeito de subida, agora se equaliza. Se a gente retira esses efeitos da reestruturação da Fanacif, estaria em torno de 26,54. Esse momento está em 31,03. Quando a gente ajusta isso, coloca a gente num patamar mais linear ao que foi o ano de 2023. Nós ainda encerramos o ano de 2024 caixa líquido, né? Nossa empresa não tinha dívida nesse momento, nós encerramos o ano com o caixa de 258 milhões de reais. Obviamente, pela aquisição da Dacomsa, isso inverte, né? Então, temos hoje uma posição bem distinta. Esses detalhes vão estar conectados com a divulgação do primeiro trimestre desse ano, mas extremamente confortável, né? Quando a gente avalia o caixa que a gente gera, o caixa excelente que gera da Dacomsa, a gente está prevendo, no final desse ano, estar abaixo de 2 vezes a alavancagem, como a gente teve a oportunidade de demonstrar isso na videoconferência, na ocasião pela divulgação da aquisição da Dacomsa. Muito bem, entendo que a gente tenha também, no último ano, feito pagamentos importantes de dívidas. Concluímos captações e amortizações importantes no último ano, foram 500 milhões em captação de empréstimos e 315 milhões aproximadamente em amortizações. Como eu mencionei, todos os efeitos de Dacomsa aparecem no primeiro trimestre, não fazem parte do ciclo que nós tivemos em 2024. Eu devolvo agora a palavra para o Anderson, para ele passar um pouquinho do nosso outlook de negócios, o que a gente está prevendo agora nos próximos trimestres, em especial para esse ano, e também ouvir do Anderson aqui um pouquinho sobre aquilo que a gente espera de Dacomsa. Anderson, está contigo. Obrigado, Emerson. Acho que antes de falar do outlook de uma forma mais ampla, especificamente da Dacomsa, no qual eu faço parte de um comitê de sinergias, a gente tem reuniões regulares, o Emerson com uma frequência maior, os times operacionais com frequências semanais e diárias, que eu posso dizer a todos vocês que nós estamos encontrando uma empresa ainda melhor do que imaginávamos, com muita receptividade cultural e de pessoas. Estamos com temos um PMO profissional, que é a Visage, nos ajudando nesse projeto. A Visage foi a mesma que nos ajudou como PMO no processo da Nakata, onde tivemos muita felicidade na execução das sinergias. E temos alguns profissionais da Fras-le diretamente linkados à operação no México para que a gente possa acelerar toda essa captura sem destruir valor local ou de uma forma mais ampla da corporação como um todo. Que eu posso dizer que estamos ainda mais otimistas do que estávamos antes do takeover do negócio no dia 14 de janeiro. Olhando sobre outras geografias, eu diria que a demanda do mercado de reparação segue forte. Eu constantemente tenho contato com clientes no mercado de reparação brasileiro, afinal, esse é 2,5
bilhões da nossa receita, todos começaram o ano de uma forma muito positiva e entende que o primeiro semestre será sólido, o segundo semestre ainda a visibilidade é longa, obviamente com atenção, um pouquinho maior atenção na inadimplência, sendo mais seletivos onde dar ou não crédito, mas a passagem para oficinas e a venda dos nossos clientes das nossas linhas de produtos seguem fortes, acima do crescimento médio de mercado, que nos dá boas perspectivas também. Frete internacional é sempre importante para a dinâmica do nosso negócio, lembrando que no segundo e terceiro tri do ano passado nós tivemos alguma limitação de oferta em função do desbalanço do frete marítimo. Esse ano a gente tem sofrido menos, a gente vê um nível de estabilização maior, com custos também mais razoáveis, ainda longe dos históricos ideais, mas já muito mais digeríveis, digamos assim, tanto por nós como pelo mercado. Então, a gente espera que isso se mantenha e não venha atrapalhar a nossa operação como atrapalhou pontualmente em 2024. Vale lembrar que em 2024 nós tivemos um desafio muito grande com relação às enchentes no Rio Grande do Sul, né? A Controil teve aí 34 dias fora de operação, isso sim afetou os negócios, especificamente naquele momento, no segundo quarto, foi um momento difícil que a gente passou, espero não passar de novo. Então, a gente, inclusive, a partir daquela iniciativa, nós decidimos ampliar a oferta do Controil usando a estratégia de comanufatura também, para ter um backup adicional, para ter uma responsividade maior ao mercado e também para que a gente possa navegar outras geografias no qual o Controil ainda não explora, principalmente dentro da América Latina. Então, nós temos aí um plano de 450 novos part numbers ingressando no nosso portfólio até o final do ano que vem, final de 26. E como todos sabem, a gente está em processo de construção da subestação que tira o gargalo de disponibilidade de energia para a nossa função e para a usinagem dos nossos discos de freio na Fremax. A obra está pleno, tem algumas chuvas aí no verão que atrapalharam um pouquinho o deadline, mas a gente sabe que no segundo semestre a gente estará pleno, ofertando 25% mais do que oferta hoje a partir daquele site, que também vai permitir com que a gente entre de uma forma mais agressiva nos mercados da América Latina, do Brasil e algumas linhas de exportação para os Estados Unidos, aproveitando talvez esse momento de maior dificuldade de alguns parceiros econômicos naquela geografia. E a gente tem certeza que vai ocupar essa capacidade em curto prazo de tempo, se não de quase forma imediata. Dito isso, a gente tem aí um trimestre, 2 trimestres ainda que a nossa visão é mais clara, muito promissores e muito positivos, muito em linha nas expectativas que os senhores têm com relação ao desempenho da companhia, tanto em níveis de receita como em níveis de conversão, EBITDA, geração de caixa. Obviamente que a gente tem um olho na alavancagem, que ela ainda é conservadora, ela ainda é confortável, mas a gente quer sim, por compromisso de trazer para um patamar ainda menor para poder fazer movimentos futuros até o final do ano, estar com ela abaixo de 2, à medida que toda a receita e conversão da Consa integra os resultados da companhia. Seguimos fortes, seguimos constantes, nosso norte está desenhado e há muito trabalho e muita oportunidade sendo capturada nos próximos quadrimestres. Obrigado, Mônica, devolvo para ti. Isso aí, muito obrigada, Anderson. Agora vamos dar início à nossa sessão de perguntas e respostas. A nossa primeira pergunta vem do Gabriel Tinin, analista sell-side do Santander. Seja bem-vindo, Gabriel. Seu áudio está aberto, pode seguir com a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas do meu lado. A primeira aqui mais focada um pouco sobre os drivers de rentabilidade desse TRI. A gente viu algumas coisas sobre iniciativa de ganho de produtividade, um pouco da gestão de custos, e eu queria entender um pouco mais sobre esse lado ali, um pouco das oportunidades que vocês veem que podem ser exploradas para frente, e também um pouco sobre a cabeça para os mercados de exportação, né, principalmente ali Argentina, Estados Unidos de forma geral. E a segunda pergunta é mais focada ali para o lado de crescimento orgânico, né? Vocês puderem comentar um pouco mais sobre como tem sido a busca pelo avanço, né? Pela busca pela liderança em algumas linhas de produto, Nakata, Extrema, por exemplo, questão de market share,
E aproveitando também para perguntar sobre como enxergam esse ambiente competitivo de forma geral, alguma pressão mais evidente. Do meu lado é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pelas tuas perguntas. Vamos dividir aqui. Eu entendo que o Anderson está mais habilitado para falar um pouquinho de produtividade e custos. Já mencionou Cadeira Verde, né? Mas a gente tem feito muitos investimentos aqui nessa direção. O Anderson está bastante... É um patrocinador grande nessa direção. Eu já aproveito também para pedir desculpa a vocês. O Sérgio teve uma dificuldade de conexão, ele não está com a gente. Se ele conseguir, daqui um pouco ele entra, mas se não, Anderson, eu e time, nós seguimos aqui as perguntas e respostas também. Acho que eu começo aqui, né, Emerson, falando um pouquinho de produtividade. Eu acho que, assim, obrigado primeiro, Gabriel, pela pergunta. O Emerson mencionou algo que já vem trazendo resultado. Embora a nossa inauguração da caldeira de biomassa tenha sido em dezembro, ela está trazendo, sem dúvida, efetividade de custos. A gente tem ocupado espaços na prateleira dos mercados, fazendo com que a gente tenha ganho de market share em várias geografias, sem aumento de estrutura de custos. Ao longo de 2024, também, a gente trouxe toda a gestão comercial para o Sérgio Montagnoli, que é um time só. Anteriormente, nós tínhamos um time com marca Fras-le, Control e Fremax, perdão, com a marca Fras-le, e outro com Nakata, Control e Fremax. Hoje temos um só. Então, temos também sinergias na força de vendas, em específico. Nós também ganhamos muita atração na própria Argentina, em volumes, como o Emerson mencionou. O mercado permitiu que a gente conseguisse navegar novos volumes sem aumento de estrutura. Então, alavancas de produtividade, a gente teve instalações importantes de equipamentos novos. Por exemplo, em Caxias do Sul, uma máquina 100% automatizada para a linha de pastilhas comerciais. A gente ligou o segundo turno, parcialmente, já da Nakata, em Extrema. Isso faz com que a gente utilize melhor o ativo instalado. Nós estamos fizemos uma conversão muito grande de tudo que nós produzimos do Uruguai, na Fanacif, trouxemos para Caxias do Sul e para Sorocaba, nas nossas outras duas plantas de fricção, sem adição qualquer de custo fixo, apenas variável produtivo. Fez com que a gente trabalhe com a ocupação ideal nessas plantas em todos os turnos. Então, é uma série de iniciativas, não tem silver bullet, eu diria que é parte da cultura da empresa estar sempre buscando formas mais eficientes de conseguir produzir suas linhas de produto. Obviamente, com agressividade comercial, trazendo volume, essa é a beleza de ganhar market share. Você consegue ter produtividade, consegue ter oferta, você ganha market share. A tua pergunta, Gabriel, também veio nas possibilidades de market share. A gente já tem falado que na linha de fricção nós temos um domínio muito grande de mercado, aproximadamente 50% nas linhas de fricção, que não nos permite alcançar novos patamares sem comprometer preço. Porque para ocupar outros espaços, a gente teria que abrir mão de preços, linhas de produtos talvez mais econômicas, mais price point, que não faz parte da estratégia momentânea da companhia. A gente enxerga que tem outras avenidas mais rentáveis de crescimento, como geografias e linhas de produto. Agora, quando eu olho para as linhas de Nakata, quando nós adquirimos Nakata, nós tínhamos entre 15% e 20% de market share, olhando todas as linhas, uma média, né? Entre 15% e 20%, alguma outra pode estar um outlier desse padrão, mas geralmente entre 15% e 20%. E nós estamos ganhando consistentemente 1, 2, 3, 4 pontos percentuais todos os anos, e que eu acredito que 40% é o market share possível e saudável para a gente gozar de cada uma dessas linhas de produto. Quando o Mércio mencionou como exemplo amortecedores, que nós estamos aí 27%, eu quero dizer que ainda tem avenida para crescer com rentabilidade. Temos fábrica, não precisamos de investimento, precisamos, obviamente, conquistar clientes, provar que a nossa marca consegue ocupar melhor o espaço, é mais desejado pelo mecânico, é a estratégia de push and pull. Nós estamos investindo muito em marketing na ponta, estamos investindo muito em direcionamento para os mecânicos, para que eles possam provar a experiência das nossas marcas, e a gente acredita que ainda vai ganhar market share aí por alguns anos à frente com as linhas atuais. Cabe a nós, obviamente, à medida que a gente tem uma maturidade de market share, buscar outras linhas de produto, seja ela de greenfield ou seja ela através de M&As, algo que está sempre ativo, está sempre nos nossos pensamentos.
Acho que era isso, Gabriel, se tiver algum ponto que eu não tenha tocado, Emerson também, por favor, em complementar. Vou fazer um complemento rápido, Anderson, quando o Gabriel pede a sustentação do crescimento orgânico. Tu abordaste super bem a questão do market share, tem muito espaço, a gente tem linhas que a gente ainda tem como crescer, mas tem uma coisa que o mercado despreza um pouquinho e eu gostaria de deixar isso mais evidente. A gente mede muito market share Brasil, né? Quando a gente fala aqui, é mais Brasil porque a gente tem tangibilidade em conseguir informações que tenham uma certa razoabilidade, né? Agora, no México, a gente vai ter isso também. A gente vai começar a mostrar também qual a posição de mercado no México em algumas linhas. Mas a gente tem o mundo todo como negócio. Hoje, com da Consa, 55% dos negócios de Fras-le Mobility não são mais Brasil. E assim, a gente, com toda a humildade possível, a gente tem posições muito pequenas de market share na Europa. A gente tem espaços gigantes para preencher, sobretudo em negócios que nós estamos cotando para OEs no mundo todo. Nós temos no pipeline hoje mais de 100 milhões de dólares em cotações. Algumas dessas a gente já ganhou e muitas a gente não vai ganhar, mas a gente tem confiança que a gente vai ganhar algumas também. Então, isso por si só é como encher o papo da galinha, como a gente chama assim, né? De grão em grão você enche o papo da galinha. Então, pô, a gente acabou de ganhar um negócio importantíssimo aqui para a OI, para fornecer a Stellantis. Começa esse ano, tá? O montante desses recursos, assim, pega o tamanho da grandeza dos negócios da frase, ele não mexe muito o ponteiro, mas é um desses, um aqui, outro ali, outro acolá. Quando você tem 5% de crescimento nesses negócios que são menores, mas que são relevantes. Uma expansão geográfica, por exemplo, agora com esses incrementos de vendas para a Argentina, uma vez que a gente está lançando produtos novos, é mais 2 pontos. Quando você tem 10, 12% de crescimento orgânico, e é isso a mágica de você ter uma empresa global e com várias oportunidades. Ainda que a gente tenha posições consolidadas, principalmente no Brasil e algumas linhas. A gente sempre tem mercado para explorar e nós temos um time aqui extremamente energizado que sempre está catando, buscando esse tipo de negócio aqui, né? Então, isso faz parte da agenda de negócio de Fras-le Mobility como um todo. E com relação à competição, agora sim temos mais espaço em outras geografias. A gente pode dizer que a competição sempre nunca é simples, mas ela segue como é, né? Uma coisa nova. O México é um país bem mais aberto do que o Brasil. As importações lá imperam, marcas próprias imperam, mas a gente opera níveis de market share e níveis de confiabilidade e preferência de clientes num patamar muito, muito saudável, muito bom, como é no Brasil, e certamente isso é uma blindagem gigante para a gente continuar crescendo. Então, dito isso, a competição sempre é agressiva, em momentos alguns um pouco mais, um pouco menos, mas nesse momento aqui não nos assusta, a gente está super bem e super bem conectado com o que a gente pode responder para continuar sendo competitivo dentro dos movimentos que a gente já vem fazendo. Obrigado, Gabriel. Espero que tenha respondido. Se tiver alguma dúvida depois, estamos à disposição ainda. Ficou super claro, pessoal. Obrigado, Emerson, Anderson. Parabéns pelos resultados aí. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da Fernanda Urbano. Ela é sell-side da XP. Fernanda, seja bem-vinda. Seu áudio está aberto. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados e obrigada por pegarem as nossas perguntas. São duas aqui do nosso lado. A primeira seria com relação aos mercados externos, que entendo que foi um destaque de crescimento nesse trimestre, né? A gente nota que teve o fator câmbio jogando a favor, e vocês comentaram também de uma demanda represada por questões logísticas que podem ter favorecido as exportações, né? Agora que essas questões logísticas estão melhorando. Eu queria entender, dessa performance do trimestre, o que vocês veem como estrutural, e quanto vocês atribuem a fatores mais conjunturais, e diante desse contexto, como vocês estão vendo também a demanda na ponta para os principais mercados externos, né, América do Norte e Argentina. Essa é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta seria com relação à da Consa. Eu sei que ainda é cedo para falar, mas vocês já adiantaram, né, que a margem de 2024 parece ter sido um pouco mais alta do que o nível de 21% do ano anterior. Então eu queria entender, né, com base no que vocês viram até agora, a que vocês atribuem a essa expansão de rentabilidade que já houve até então, e olhando para frente, né, além de sourcing que vocês já comentaram, onde vocês veem mais oportunidade para melhora de rentabilidade uma vez dentro da estrutura da Fras-le. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Anderson, eu começo a responder por Dacomsa, depois tu fala do mercado internacional, pode ser? Também está bem. Anderson acabou de vir da Europa, então está bastante conectado aí com a demanda de mercado. A gente tem feito reuniões regulares aqui também, com as possibilidades de crescimento que nós temos, tanto na Argentina e Estados Unidos, que são mercados importantíssimos para nós. Bem, falando de Dacomsa, né? Eu tenho a honra de poder estar junto com o time da Dacomsa. Primeiro, é um time excepcional, excelente, de altíssimo nível, que gere aquela companhia magnificamente bem. A gente já sabia que compramos uma empresa e tínhamos como target comprar a melhor empresa do México de reposição. E nós compramos a melhor empresa agora com estrelinha, porque a gente começa a conhecer cada vez mais e cada vez mais a gente está apaixonado por essa empresa e pelas possibilidades que a gente pode fazer conjuntamente aqui de negócios quando fala e coloca ela no ambiente de Fras-le Mobility. Era uma empresa já bem gerida, mas pertencia a um grupo empresarial que tem vários negócios e, obviamente, não tinha no automotivo seu principal negócio. Agora, na mão da Fras-le, a Fras-le é uma empresa de consumo automotivo, certamente a gente vai poder dar ferramentas adicionais para que a gente possa ter um nível de competitividade, crescimento e de oportunidades melhores para essa empresa. Bom, nos encantou desde sempre, por isso que nós fizemos um investimento, o maior investimento que nós já fizemos numa aquisição, como fizemos na Dacomsa. Então, primeiro, o ano de 2024 foi sim um ano melhor que o ano de 2023, por N razões, mas sobretudo porque a empresa continuou mantendo algumas agendas de produtividade, algumas agendas de crescimento de mercado de maneira intensa, sobretudo na área de freios, na Fritec, simplificou um pouco o parque de produção, levou estoques para um novo CD, ajustou um pouco as plantas, né? Vocês sabem, a Fritec é uma empresa um pouco mais antiga, então ela opera, foi crescendo um pouco meio desordenada, ela opera em várias plantas, vários pavilhões, e isso traz um pouco de complexidade, e foi simplificado isso durante 2024, mesmo no âmbito da aquisição. O pessoal da CU e CU Refacciones, na época, foi muito diligente em manter as operações com seus investimentos. Também tem crescimento em investimentos na área de pistões, principalmente por uma geração de pistões nova, que é melhor, mais rentável e que cresce suas vendas nos Estados Unidos, sobretudo. Então, isso traz mais margem. E, de uma maneira geral, tem vários programas de produtividade que envolvem produtos com manufatura, reescalonamento de linhas. Enfim, é uma empresa que faz aqueles níveis de margem que a gente já imperou, pode fazer 1, 2 pontos a mais, e que ainda tem 300 milhões de reais mapeados que nós temos de sinergia para ser explorado. Então, assim, tem muita coisa boa para contar de Dacomsa nos próximos trimestres, nos próximos anos, e vou ter o prazer de poder estar compartilhando isso com vocês. É uma empresa, como mencionei, muito boa e que vai continuar sendo muito boa agora no plataforma de Fras-le Mobility, com mais ferramentas para poder avançar e crescer seus negócios. Existe alguma complexidade para administrar? Tem. Nós temos que implementar sistemas em até 1 ano e 9 meses, desde hoje. Temos que... Isso, obviamente, adiciona um pouco de custo. Temos todos os custos atrelados à própria integração, né? Uma consultoria que está nos apoiando, alguns expatriados, viagens que vão fazer parte. Mas eu posso desenhar para vocês, assim, falar que aquilo que a gente mapeou de sinergias, hoje, de uma maneira muito feliz, se colocou numa ponta mais conservadora. A gente vê hoje, embora não tenha granularidade ainda, mas tem o sentimento de que as sinergias que nós mapeamos vão ser ainda melhores. E uma coisa boa, aquelas sinergias conectadas com despesas e custos, que são as mais rápidas, elas vêm antes, elas são maiores. Não baixou nada aquilo que a gente espera de crescer por relação às questões de novos produtos.
mas ampliou o espaço daquilo que a gente vê como economia de escala, combinação de produtos e de compras, sourcing, com manufatura, enfim, a gente está bastante feliz. E México também uma parte importante do crescimento não orgânico para nós, tem previsão de ampliar exportações para lá, e isso vai ajudar também. Então, eu devolvo para o Anderson agora para ele falar um pouquinho sobre os mercados externos, e espero ter respondido aqui, Fernanda, com relação à Dacomsa. Obrigado pela pergunta, Fernanda. De fato, o nosso crescimento, independente do dólar e da taxa de câmbio, ele foi 17,7% em dólar, foi um crescimento muito significativo para a companhia, e ele tem várias justificativas. A primeira, que ao longo de 22 e 23, nós recebemos algumas nomeações no mercado americano na área de freios a tambor. Então, o nosso parceiro lá, principal cliente, Cummins Meritor, agora mais Cummins do que Meritor, ganhou uma participação muito relevante, houve até desistência de concorrentes do mercado, e a Meritor acabou conseguindo navegar de uma forma mais isolada naquele mercado, e nós, por ser o principal parceiro, conseguimos embarcar junto, desenvolver junto. Então, nós temos uma dinâmica de ter o desenvolvimento muito próximo daquele cliente que é muito importante. Na Argentina, já tinha a mesma base, a gente já falou de as possibilidades de exportação, elas aumentam. A partir daqui, o nosso nível de competitividade, trazendo itens do Uruguai para o Brasil, é notório, a gente consegue ter mais penetração de mercado com uma competitividade maior. Na Europa, a gente tem uma Juratek performando bem, introduzindo linhas de Fras-le Mobility, está na porta já de introduzir a linha Nakata, iniciando com cubos de roda já no mês de abril. Então, a estratégia de crescimento naquela geografia. Nós temos nomeação na Tata nos Estados Unidos, na Índia, ganhamos muito volume e crescemos muito a nossa operação da Índia, assim como ganhamos negócios relevantes na Europa, com a BPW, que vai... Esse já não é para esse ano, isso nós vamos ver só em 26, que começa no final desse ano, mas ganhamos a Wabco, original naquela geografia. A Nakata começa a expandir seu portfólio além do Brasil. A Nakata tinha uma presença muito doméstica e uma presença na Argentina que era limitada pelas barreiras de importação, começa a navegar nessa geografia, disponibilizar produto nessa geografia. A nossa estratégia de sourcing a partir da Ásia faz com que as demandas das nossas operações centralizem na Ásia. A gente busca os parceiros com manufatura, desenvolve, tem turma técnica, tem turma de engenharia, de qualidade, desenvolvimento de fornecedores naquela geografia, fazendo com que a partir de lá a gente abasteça as outras geografias. Então, mais uma vez, não é silver bullet, é estrutural e são negócios que a gente dificilmente vai perder, porque a gente está ganhando capilaridade e movimentos sem ter um fator específico individualizado a isso. E a gente sabe que está navegando no mercado altamente competitivo, o mercado asiático tem que colocar a peça no mundo, porque os Estados Unidos impõe mais barreiras, eles têm uma capacidade disponível em que eles podem também penetrar nos mercados, mas a gente já tem essa capacidade disponível na Ásia também. Eu sempre falo, o pessoal já a China vai impor aí dificuldades competitivas no mercado. Sim, mas como nós já temos a comanufatura, nós já usufruímos do custo de manufatura de países de menor custo, a gente consegue brigar melhor do que os locais que não têm essa vantagem também. Então, isso também é um pouquinho das nossas beleza de crescer não só no Brasil, mas fora do Brasil, porque, de fato, o nosso nível de competitividade tem crescido perante os outros players de forma global. Super claro. Obrigada, Emerson Pontalti. Parabéns pelos resultados. Obrigado, Fernanda. Nós temos espaço para mais uma pergunta. Caso alguém que esteja nos acompanhando aqui nessa videoconferência queira fazer via áudio, é só levantar a mão ou por escrito via chat. A gente foi bem sucinto hoje, Mônica. Explicamos tudo, então não restou muitas dúvidas aqui, né? Acredito que fomos muito bem. Bem, Bom, como não temos mais questionamentos, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Por isso, eu passo a palavra ao Anderson para que faça as considerações finais. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos que nos acompanharam. Acho que antes
de fazer as considerações, lembrar que os nossos canais de RI permanecem disponíveis para qualquer dúvida futura que possa vir. Nosso time vai estar disposto com a melhor responsabilidade e assertividade possível para os atender. Bom, eu acho que fizemos um ano histórico, dá para resumir, 2024 foi o melhor ano da companhia, e a gente tem falado isso há alguns anos, né? 4, 5 anos a fio, a gente tem dito esse é o melhor ano da companhia. E eu posso afirmar que 2025 vai ser o melhor ano da companhia. Porque nós temos a Dacomsa on board, a gente está enxergando as possibilidades, a gente começou o ano com o pé direito, quando se olha para o mercado está comprador, ainda está resiliente, os fundamentos estão instalados e a gente está bastante otimista com relação a pelo menos esses 2 próximos trimestres. A gente sabe que o modelo da Fras-le ele é blindado. Pode ter dólar alto, dólar baixo, governo de direita, governo de esquerda. Recessão ou não recessão. A nossa economia tem que girar, o alimento tem que girar nas rodovias, as pessoas têm que se movimentar, os medicamentos têm que girar de um lado para o outro. E tudo que envolve logística, entrega, movimentação de bens e pessoas é atrelado ao nosso modelo de negócio, modelo resiliente de peças de reparação não eletivas, faz com que a gente esteja mais blindado às sucessões dos ciclos econômicos, que em algumas linhas de produto e alguns segmentos isso seja mais suscetível. Então, nós continuamos firmes, fortes, é um ano de captura de sinergia de Dacomsa, é um ano de melhoria de margens e de market share em algumas linhas de produto no Brasil também. Então, seguimos fortes e disponíveis aí nos nossos canais, como havia dito. Muito obrigado por partilharem essa horinha com a gente, e que vocês tenham aí um ótimo resto de dia e um ótimo trimestre à frente. Até a próxima.